boa tarde ou boa noite a todos, aqueles que nos honram com a presença e aqueles que nos assistem pelo YouTube, pela internet e por todas essas ferramentas valiosas que temos hoje à nossa disposição. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que eu sou ligado na ciência. E as pessoas me vêm falar e às vezes surgem determinados convites que eu me sinto um pouco assim triste, mas eu não tenho como aceitar. Me convidam para falar sobre as bem-aventuranças do Evangelho, para falar sobre o poder do perdão. Aí eu vou chamar o Paulo Inácio, vou chamar o Osmar, né? Vou chamar o Haroldo Dutra. Essa não é a minha área. Sobre esses assuntos, eu leio e escuto. O que me atraiu foi essa curiosidade científica que me assola desde que eu cheguei a esse mundo, não é? Eu sou um torturado pela curiosidade científica. Estou sempre indagando a mim próprio. Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso acontece? Por que tem que ser assim? Por que crianças sofrem? O que é o câncer? Se nós temos trilhões de células no nosso corpo e essa doença começa em uma única, por que a humanidade inteira não tem o câncer e somente 40%? Isso sempre me torturou, até o momento que as portas se abriram. Onde? No lar de Frei Luís. Eu estudei em vários locais do nosso país e no exterior. O lugar onde eu mais aprendi nessa encarnação foi aqui, no lar de Frei Luís. Então, vocês podem estar olhando agora para um Tomé moderno. Vem cá, Tomé, coloca aqui o seu dedo na perfuração do cravo que me cravou na cruz. Coloca aqui a mão na lança do Longinos que perfurou meu tórax. E ele acreditou. Então, se eu estou aqui, é porque eu fui confrontado com uma série de fenômenos dentro do lar de Frei Luís que me levaram a acreditar e ter uma fé raciocinada. Então, se eu acredito, não é porque um líder religioso me disse que é assim, não é porque entes queridos como pai e mãe me disseram que é assim. Eu hoje acredito porque sei que é assim. O fato de eu acreditar me torna num espírito puro, perfeito? Claro que não. Tenho muitos defeitos ainda a serem corrigidos, mas pelo menos já vejo uma luz no final do túnel. E tenho uma convicção inabalável de que sou imortal, vou viver para sempre. Então, essa curiosidade científica tem aí um lenitivo. Porque se eu sou eterno, ou seja, imortal, eu vou aprender tudo. Eu vou aprender tudo da biologia, tudo da física, tudo da química e de todas as outras ciências que permeiam não somente o nosso universo, mas os múltiplos universos que o Criador colocou à nossa disposição. Bom, então, tamanha foi a quantidade de informações que eu fui recebendo aqui no lar de Frei Luís, já ao longo de 46 anos, que eu me vi num determinado momento obrigado a colocar isso em público, a todos os interessados. A classe a que eu pertenço, médica, 80% não consegue acreditar a nada além da matéria tangível, principalmente também a quem? Aos jovens. Sempre eu falo isso. Com uma inteligência mais rápida do que a minha, com um desenvolvimento mais rápido dessa tecnologia pela internet, pelo videogame e por aí afora. Então, que peguem os nossos testemunhos e, como são mais preparados e mais inteligentes, levem mais à frente e que levem essa compreensão mais rápida para a humanidade como um todo. Todos os globos circulam no espaço, são habitados? Pergunta 55 de Allan Kardec aos espíritos. Sim, e o homem terreno está bem longe de ser como acredita. O primeiro é inteligência, bondade e perfeição. Então estamos somente no segundo degrau dos mundos universais. E eu vou mais longe, do multiverso. Então, até onde eu percebo, à medida que eu for evoluindo em perfeição, eu vou habitando universos mais fluídicos do que este. Agora, para sair desse mundo, eu acho que eu ainda tenho milênios pela frente, porque eu tenho muita coisa a ser corrigida. Bom,
sempre me atraiu também pela curiosidade científica entender como é que determinados grandes nomes da ciência chegavam às conclusões que chegavam. E segundo a ciência e segundo a história, através de uma série de coincidências inacreditáveis. Por exemplo, Dmitri Mendeleev. No século XIX se encontrava ou se descobria um elemento a cada dia. E os químicos desesperados pelo mundo inteiro porque não conseguiam organizar esses elementos químicos. Uns se coadunavam com uns, outros se coadunavam com outros, alguns como os elementos nobres não se coadunam com elemento nenhum, e isso deixava os químicos muito preocupados, muito assim perdidos na química. Entra em jogo nessa história um físico, um químico russo, Dmitri Mendeleev, e decide resolver o problema. Como? Se tranca dentro de um laboratório na sua residência durante 3 dias e 3 noites, tentando elaborar uma tabela que coaduna, que explique como esses elementos se coadunam uns com os outros, se comunicam com os outros, se conjugam com os outros. Aonde é que ele chega? Em lugar nenhum. Ficou 3 dias e 3 noites pesquisando, desmaiou e adormeceu. E quando estava nesse sono, a tabela periódica dos elementos aparece à sua frente. Em sonho, ele acorda e coloca todos os elementos na sua tabela. E a tabela dos elementos de Mendeleev funciona até hoje. E prevê qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Bom, e aí a gente entra na neurociência. A neurociência diz que quando nós estamos dormindo, adormecidos, há uma recuperação da energia gasta pelos nossos neurônios enquanto estamos acordados. Enquanto estamos nessa fase de recuperação energética dos nossos neurônios, segundo a neurociência, é impossível se aprender alguma coisa. Então, se não foi o cérebro físico de Mendeleev que aprendeu a tabela periódica, o que aprendeu? Evidentemente, o que nós sabemos, um cérebro quântico, capaz de acumular todo o conhecimento do multiverso. Evidentemente, espiritual. Olha, toda vez que eu coloco essa observação, eu me lembro das meninas nos países islâmicos que são proibidas de estudar. Eu acho que os fundamentalistas deveriam tomar uma outra atitude em relação às suas meninas. Devem impedir que elas adormeçam, porque quando elas estão dormindo, ela pode aprender também. Estão percebendo? Claro que não foi o cérebro físico dele que colocou a tabela periódica dos elementos em sua frente. Claro que ele estava assessorado por outras entidades ultra evoluídas em química. Claro que ele tinha dotes mediúnicos. E isso não é só com ele que acontece, não. Aconteceu com vários, como, por exemplo, Nikola Tesla. Ele via os seus inventos como se fossem hologramas, através da vidência mediúnica. Ele entrava dentro dos seus inventos e via os inventos por dentro. Saía daquele transe mediúnico e o invento nem precisava desenhar nem escrever, estava pronto. Segundo os nossos observadores, os estudiosos da vida desses grandes cientistas, os colocam como ferramentas utilizadas por inteligências extraterrestres, ultra evoluídas em relação a nós e que utilizam esses indivíduos para trazer as informações que nós tantos precisamos. Não me parece que é muito diferente do que o Espiritismo nos ensina, porque muitas dessas observações vieram através da capacidade mediúnica daqueles que vieram preparados por quem? Por um Cristo planetário chamado Jesus. À medida que formos evoluindo e que recebemos assim, alcançarmos o merecimento de termos essas informações, espíritos por ele preparados reencarnarão em corpos iguais aos nossos e trarão as soluções que nós tanto precisamos, as soluções sociais, as soluções econômicas, as soluções científicas, as soluções políticas. Então, é claro que eu tenho sempre preocupação em ver o que acontece no nosso planeta, trazido pela mídia diariamente. Mas eu tenho em quem depositar a minha confiança, num Cristo planetário Jesus, que nos comanda há 4 bilhões e 500 milhões de anos.
E ele vai deixar então o nosso planeta desaparecer em questão de décadas? Claro que não. Bem, outro exemplo. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. É ou não é uma informação mediúnica? Isso me levou a escrever, por enquanto, 2 livros. Aí está o título deles para todos nós ficarmos bem cientes. Alienígenas ou médiuns? Planos espirituais ou universos paralelos? O título desse segundo me levou a escrevê-lo diante do que eu vi aqui em relação aos fenômenos de ectoplasmia e materialização de espíritos. Eu não acredito em milagre e não acredito em sobrenatural. Acredito no que ainda não é comum. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que ainda a nossa ciência não alcançou. Então, até onde eu percebo, e todos nós sabemos disso, quando chegar no momento da minha desencarnação, haverá uma separação entre 2 componentes. Esse físico que aqui ficará e que eu preciso para interagir com esse universo, e se degradará, e que os átomos e moléculas são utilizados em outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas eu tenho um segundo componente, um componente espiritual, energético, vital, transmissor da vida a este corpo e imortal. Onde é que ele ingressa? Em outras dimensões? Por que não chamarmos esse conjunto de outras dimensões de um universo paralelo a esse que nós habitamos? Então, para mim, hoje, universo paralelo, plano espiritual, plano celestial, plano astral, tudo é sinônimo. Sob condições especialíssimas, raríssimas, com manipulação de tremenda quantidade de energia e perigosíssimas, pode haver um teletransporte desses que estão em um universo paralelo ao nosso, desencarnados, e de lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializarem. Até onde eu percebo, dentro dessas minhas pesquisas ao longo de 46 anos, não encontrei nada que se compare ao que aconteceu no lar de Frei Luís, com tal fenomenologia ocorrendo ao longo de 60 anos. Inclusive com documentação fotográfica de entidades deformadas. Não é? Até meados do século XIX não existia a máquina fotográfica, não podia se fotografar nem espíritos encarnados. Então, como fotografar espíritos desencarnados materializados? No final do século XIX se conseguiram muitas fotos, também no início do século XX. Mas o que se conseguiu aqui no lar de Frei Luís, em nenhum outro lugar da Terra, em algum momento da história da humanidade. Bem, por que eu escrevi esse livro? Alienígenas ou médiuns? Bom, vamos tirar aí o pensamento de que nós estamos diante de um palestrante. Nós estamos na sala da nossa casa conversando. Somos entes queridos, somos uma família. E aí acontece o seguinte. Eu estou vendo um documentário chamado Alienígenas do Passado. E esse documentário está falando sobre o quê? Sobre a pirâmide Gizé. A pirâmide Gizé é a mais alta construção humana até a Torre Eiffel. Aí foram colocados aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra, pesando entre 6 e 80 toneladas. E essa obra foi construída ao longo de 20 anos. Eu estou assistindo, né? Estou muito interessado. Vejam que, se construir uma obra dessa ao longo de 20 anos, nós precisaríamos ter pedras removidas de uma pedreira localizada a 900 quilômetros. Bota isso aí a 2.550 anos antes de Cristo. Não se conhecia a roda nem o ferro. Então nós tínhamos que buscar blocos de pedra pesando toneladas em uma pedreira localizada a 900 quilômetros de distância. Então, se foi construído ao longo de 20 anos, teríamos que colocar em cada dia 319 pedras. Como seria isso possível há 2.550 anos antes de Cristo? E olha então o que é que o apresentador desse programa fala. Os mestres construtores
sabiam como colocar uma estranha substância branca sobre as pedras. E assim as deslocavam facilmente. Substância branca sobre as pedras? O que eu aprendi aqui? Que o teletransporte e a materialização de espíritos e o fenômeno de exoplasmia, e que levaram ao surgimento do espiritismo, e lembrando também que se não tivesse ocorrido a materialização do próprio Jesus, 3 dias após a sua desencarnação, talvez o cristianismo não existisse, e o espiritismo só existiu em decorrência dos movimentos das mesas girantes através da energia ectoplasmática. O que vocês acham que como me senti vendo isso acontecer? Sabendo que uma estranha substância branca é extrapolada dos médiuns de efeitos físicos enquanto estão em transe, e são essas substâncias de tremenda energia que são utilizadas por essas inteligências que acompanham a nossa evolução para o teletransporte e a materialização de espíritos. É claro que essa energia pode ser utilizada na manipulação, na movimentação de objetos, e essa movimentação pode ser de estruturas extremamente pesadas. Bom, e aí o que eu já sabia? Que a mediunidade era muito conhecida no Antigo Egito. O que eu já sabia? Que quem mandava no país eram os sacerdotes e não os faraós. O que eu já sabia? Que muitas ou todas as formas de mediunidade eram conhecidas no Antigo Egito. Não saberiam então eles da existência dessa energia ectoplasmática? É claro que eu não vou deixar de levar em consideração a possibilidade também do auxílio de tecnologia alienígena. Existe vida em todo o universo. Agora, e se eu escrever outro livro? Alienígenas ou médiums? Tentando atrair a curiosidade científica daqueles que se interessam, por exemplo, pela história e pelas construções do Egito Antigo. Então, isso que me levou a escrever esse livro. Outra coisa que sempre nos angustia, e angustia os historiadores, e angustia os cientistas, são as chamadas microsimetrias elaboradas no Egito Antigo. Vejam o detalhe dessas construções. E essas construções, muitas delas eram construídas no subsolo, numa época em que não existia luz elétrica. Como seria possível, em profundas câmeras, se realizar procedimentos tão delicados como esse? Como seria possível? Como seria possível isso? No subsolo, no calor do deserto? Como seria possível isso? Bom, e aí chega-se a uma conclusão muito interessante. Haveria novamente alguma influência de tecnologia alienígena? Por exemplo, com energia elétrica, como, por exemplo, a luminosidade dessas câmeras subterrâneas escuras por tecnologia de outras civilizações? Talvez, talvez, talvez. Mas, curiosamente, olha o que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um enfeite fotografado em um cassino de Las Vegas. É um enfeite luminoso. Percebam a energia elétrica correndo por dentro do objeto, não é? Iluminando grande parte do cassino. Vejam o que os historiadores e estudiosos da civilização egípcia encontraram em uma dessas câmeras, digamos, túmulos antigos. Tem alguma semelhança? Não dá a impressão de que a mesma estrutura que nós acabamos de mostrar sendo utilizadas como enfeites em cassinos de Las Vegas? Seria isso, na realidade, uma flor de lótus ou seria um holofote elétrico? Holofote elétrico, há 2.550 a 3.000, 4.000 anos antes de Cristo? Nitidamente nós vemos que corre alguma coisa como uma moldura semicircular por dentro do objeto, e ele se prolonga até uma longa distância, como se um fio estivesse conectando esse objeto em alguma outra área, talvez dotada de energia elétrica. Bem, então era isso que levava à iluminação dessas câmeras para que isso acontecesse? Talvez, insisto, existe vida em todo o universo,
Por que extraterrestres não teriam se aproximado do Egito Antigo e os ajudado com a sua tecnologia? Mas eu coloco também em outra discussão, eu coloco também em outra possibilidade. A luminosidade astral, a bioluminescência astral, a produção de luz por seres vivos, assim como acontece com pirilampos, como acontece com vagalumes, como acontece com bactérias oceânicas, com peixes abissais. Eles possuem células chamadas fotóforos e, através dessas células, emitem luminescência. Por que essa luminescência acontece de forma astral em médiums? Por que eu vi durante 40 anos essa luminescência saírem de médiums como o Nelson Soares, através de quem a entidade Charles Pierre, tanto se manifestou aqui e no Padre Pio, inclusive materializado? De onde vinha essa luminescência que saía das mãos dos médiums e que nós vimos acontecer? Então eu via isso acontecer. Eu via sair luminescência não somente dos médiuns, mas principalmente das entidades que se exteriorizavam das cabines onde ficava o médium em transe mediúnico. Isso também é outra tortura científica na minha cabeça. Essas reuniões acontecem na escuridão completa, porque os fótons da luz artificial e a luz natural afetam o ectoplasma, que é a energia que exala do médium, afetam o médium e a entidade. Ah, é? Como é que nós vamos ver a entidade, então, na escuridão completa? Quando ela sai da cabine, sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes, e pelos instrumentos de tecnologia médica que com eles se materializam. Ah, é? Se a energia luminosa eletromagnética que nós conhecemos afeta o ectoplasma, por que essas energias luminosas que se exalam dos corpos dessas entidades não afetam? Não tem outra saída. O único raciocínio é o seguinte: são dotadas de propriedades físicas e químicas de universos paralelos ao nosso, e não do nosso universo. Estão percebendo a ciência que está se descortinando à nossa frente? Haviam determinadas reuniões em que a luminosidade da entidade que se aproximava de nós era tão forte que eu não conseguia contemplar a entidade frente a frente. Estão percebendo aí uma dessas entidades que eu não consegui contemplar de frente? Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, se materializou, saiu da cabine, cuidou espontaneamente de alguns doentes e se aproximou de nós na cabine de acrílico. 5 médicos presentes. A luminosidade da entidade era tão forte que eu tive que fechar os olhos e até virar a cabeça em sentido contrário. Então, essa luminosidade, já que a mediunidade era profundamente conhecida no Egito Antigo, também não poderia ter sido utilizada nas câmeras profundas em que se elaboravam essas microsimetrias? Coloco a reflexão de todos que nos honram aqui com a presença. Bem, estimativa de vida de extraterrestres. Interpretemos extraterrestres como seres vivos do nosso universo, não de outro universo, extraterrestre. Então fica bem claro aí na mente de todos. Estimativa de vida extraterrestre na Via Láctea. Só na Via Láctea, onde está o nosso planeta, não é? Missão espacial Kepler, em 9 anos de pesquisa, chegou às seguintes conclusões. Bem, na Via Láctea, não é? 100 a 400 bilhões de estrelas. Quantos trilhões de planetas? Levando em consideração de 4 planetas por cada estrela. 300 milhões de planetas com condições habitáveis. 100 bilhões de galáxias conhecidas. Isso só no universo alcançável pelos nossos telescópios. Mas o tamanho do nosso universo é muito maior do que pode ser alcançável por nós até agora. Muitas das luminescências que chegam até nós são de estrelas e de galáxias que não mais existem. Então, a luz, 300 mil quilômetros por segundo, há bilhões e bilhões de anos se exteriorizaram delas. E ao chegarem aqui, a estrela já não mais existia. Bom, tudo isso tem que ser levado em consideração. E agora nós estamos com outra ferramenta que está trazendo mais informações ainda. De acordo com as informações trazidas pelo telescópio James Webb, quantas galáxias existem no universo alcançável? Estamos aí nessa interrogação. Bem, qual o principal desafio para o transporte de um extraterrestre
com um corpo físico a nossa Terra. A imensa distância entre esses dois mundos. É muito difícil na nossa imaginação científica que isso possa acontecer. Bem, mas existe possibilidade. O nosso universo sendo curvo, podem haver atalhos chamados, por exemplo, de buracos negros, que podem facilitar a chegada de um extraterrestre até aqui. Mas o que seria esse extraterrestre? Segundo a ciência, um ser de corpo físico sólido, sem necessária aparência nem constituição orgânica como a nossa, habitante de um outro planeta desse universo. Bem, olha só o encurvamento do nosso universo, que através de tecnologia ultra avançada, pode organizar, através dos chamados buracos de minhoca, que são buracos negros menores, atalhos entre distâncias entre dois mundos. É muito interessante essa denominação dos nossos cientistas, buraco de minhoca. Eles fazem a seguinte comparação. Se nós vimos uma minhoca entrar em um buraco na Terra e sair em outro buraco mais distante, e não soubermos qual é o seu trajeto, nós podemos imaginar que ela se desmaterializou no início daquele buraco e se rematerializou no buraco em que ela reapareceu. É muito curioso. Essa é a denominação que os nossos cientistas utilizam. Outra coisa bastante interessante que sempre eu coloco em reflexão as plateias eruditas que nos acompanham, que nos assistem, como essa que aqui está. Se existem civilizações ultraevoluídas, por que não entram em contato conosco? Aí então chegamos no paradoxo de Enrico Fermi, um físico italiano que estava sentado num restaurante com seus amigos e fez essa indagação. Aí ficou isso na história, o paradoxo de Fermi. Se são ultraevoluídos, por que não entram em contato conosco? Por que ainda bloqueiam as informações, as radiações que nós enviamos em sua direção para contato? As ondas de rádio, por que bloqueiam? Nós temos duas reflexões a fazer nesse momento. Duas. Primeiro, nos consideram famílias de gorilas. Alguém aqui perderia seu tempo tentando ensinar gorila regras de geometria, de matemática? Quantas bananas seriam necessárias para ensinar esse gorila? Mas existe uma segunda interpretação. Estão aguardando que nós evoluamos moralmente para de nós se aproximarem e trazerem as suas informações científicas, evidentemente, muito à nossa frente. O que aconteceria se uma dessas civilizações hoje aterrissasse na Coreia do Norte, na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos, na Venezuela? Escuta aqui, quais são os seus artefatos bélicos? Passem aqui as informações para nós. Não chegou o momento. Estão aguardando que nós evoluamos moralmente para que de nós se aproximem e tragam as informações que nós tanto ansiamos. Uma pergunta aqui, meus amigos. É isso aí que os nossos cientistas estão procurando? Como civilizações extraterrestres? É isso que eles estão procurando? Não. Estão procurando a utilização inteligente de energia. Os nossos cientistas têm tanta certeza da existência de civilizações ultraevoluídas no nosso universo que já a dividem em 4 grupos, segundo a tabela de Kardashev-Galantine. O que seria uma civilização do grupo 1? Aquela que sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, luz solar, terremotos, maremotos, ventos, marés. Nesse raciocínio, estamos no nível 0. O que seria uma civilização de tipo 2? Aquelas que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima. No nosso caso, o Sol. O que seria uma civilização do tipo 3? Aquelas que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta.
no nosso caso 200 bilhões de estrelas, e chegam ao assinte, ao absurdo, de acreditar na existência de civilizações do tipo 4, que sabem como utilizar de forma inteligente a energia escura que permeia todo o universo, e os nossos cientistas ainda não sabem o que é, só sabem que existe. Só que a história não para por aí. Já estão acreditando em civilizações do tipo 5 e do tipo 6. O que seria uma civilização do tipo 5, segundo os nossos cientistas? Civilizações que sabem como utilizar de forma inteligente energias de universos paralelos aos nossos. Entrariam aí as energias ectoplasmáticas? Entrariam aí as energias mediúnicas? Civilizações tão avançadas não saberiam da existência do espírito, da reencarnação, da lei de ação e reação? Não saberiam da imortalidade da alma? Não saberiam das leis evangélicas que permeiam todo o multiverso? Aonde houver vida, haverá evangelho. Aonde houver vida, haverá evangelho. E chegam ao acúmulo de acreditar, até em civilizações do tipo 6. Claro que eles não vão levar em consideração a sabedoria nem o amor. Eles vão levar em consideração a utilização de energia. E admitem que civilizações do tipo 6 atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia, eles não falam em amor nem sabedoria, que sabem como construir um universo inteiro. Quem está dizendo isso é a ciência, não são as religiões. Então, nesse raciocínio, entraríamos na teoria do átomo primordial de Georges Lemaitre, pai da teoria do Big Bang. Então, nesse raciocínio, o nosso universo teria sido criado num laboratório. Bom, mas existe uma outra colocação colocada pelo Paulo Inácio aqui. Mas o que seria um ser ultraterrestre e não extraterrestre? Espíritos desencarnados, habitantes de outro universo, plano espiritual, plano astral, plano celestial, capazes de se teletransportar e se materializar em nosso universo, com manipulação de imensa quantidade de energias extrafísicas. Mas qual o conceito desses universos paralelos? Como é que nós podemos entender? Bom, isso chegou à ciência observando elétrons que desaparecem das suas órbitas em torno de um núcleo de um átomo e depois reaparecem na mesma órbita ou em órbitas outras. Bom, então vamos montar aqui uma equipe de grandes estudiosos para tentar entender o que acontece. Aonde é que está esse elétron enquanto está desaparecido? Olha para cima, olha para baixo, estuda para a esquerda, estuda para a direita, estuda para frente, estuda para trás, só tem uma explicação. Enquanto esse universo está desaparecido, ele ingressa em um universo paralelo ao nosso e depois retorna ao nosso. Universos paralelos, mas como é que a gente vai chegar a essa compreensão? A existência, então, de infinitos universos que podem até se interpenetrar uns pelos outros, sendo que em cada um as pessoas podem ter uma vida muito parecida ou muito diferente da que estamos acostumados no universo que habitamos, mas é mais ou menos isso que o Espiritismo está trazendo. Então, na hora que eu passar por outro lado, o que vai representar a qualidade de vida que eu vou ter? A forma como eu me conduzi nesse mundo que eu estou habitando. Então, o que acontecerá comigo, por exemplo, se eu vou encher a minha roupa de bombas e explodir um avião, explodir um prédio? Como estará o meu espírito, digamos, o perispírito, ou, se preferirem, corpos morfogenéticos, que é a denominação utilizada pela ciência no estudo do perispírito, quando eu passar para o outro lado da vida, quando eu passar para outras dimensões? Estão percebendo a importância? Qual é a corrente religiosa que toca nesse assunto? Qual é a corrente religiosa que toca nesse assunto? Somente o Espiritismo, que tem como base filosofia, religião e ciência. Bem, mas como se entender esses universos interpenetrantes? Bom, eu vou utilizar um raciocínio de Steven Weinberg. Se eu tivesse com o rádio ligado aqui, e esse rádio tivesse conectado com a Rádio Globo, eu só ia ouvir a Rádio Globo. Mas todas as estações de rádio do planeta estão nessa sala. Eu só estou escutando a Rádio Globo porque o meu rádio está conectado com a Rádio Globo. Eu sou o rádio. Os múltiplos universos são as estações de rádio.
Eu agora, nessa encarnação, estou conectado com esse universo. Quando eu desencarnar, vou me conectar como um rádio em outro universo ou outra estação. E isso é muito importante, hein? Porque à medida que eu for evoluindo como espírito imortal, eu vou provavelmente habitando universos cada vez menos fluídicos. Perdão, mais fluídicos do que esse. Mais fluídicos, evidentemente, mais felizes. Essa velocidade da minha evolução vai depender de mim, pelas minhas escolhas, pelo meu livre-arbítrio. Então eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso e até com aquilo que eu falo, certo? Porque não tem saída. Tudo que eu faço está sendo observado por testemunhas e fica grafado no meu envoltório imortal. Eu passo para o outro lado. Eu não posso, não adianta eu negar. Isso está sendo colocado no nosso próximo livro a ser lançado provavelmente em outubro. Justiça e Ectoplasmia. Está tudo colocado lá. E eu não tirei da minha cabeça. Eu tirei de referências bibliográficas. E referências bibliográficas tanto da ciência material quanto da ciência espiritual. Não adianta eu negar. Olha, eu não desviei o dinheiro da merenda escolar, não. Como não desviou? Está aqui grafado no seu perispírito. Nós vamos agora colocar numa tela, como se fosse um computador ou uma tela de cinema, tudo que você fez. Então, como é que você vai negar? Não tem como. Nós passamos a ser, então, o promotor, o advogado e o juiz de nós próprios. E até onde eu percebo, o pior dos infernos é o remorso. O remorso. Então, aquilo que nós fazemos está grafado no nosso perispírito. Então, não adianta, porque do lado de lá nós não vamos negar nada. Então, tenhamos cuidado com tudo aquilo que fazemos, certo? Isso é importante para todos nós. Bem, algumas teorias também dizem que esses universos, embora se interpenetrem, tenham uma distância entre um e outro. Me parece que no Espiritismo, o que mais se acasala seria a teoria dos universos em branas ou membranas. Olha bem o que eles vão me dizer, hein? Olha, nessa teoria, a distância entre dois universos seria apenas de um átomo. Mas mesmo assim, a quantidade de energia para teletransportar um ser vivo de um lado para o outro é muito alta. Por isso a ciência não acredita que seja possível. Por isso a ciência não acredita que seja possível. Mas, mais uma vez, entram as possibilidades, mesmo teóricas, das comunicações entre o universo através dos chamados buracos negros. Bem, teria sido isso que aconteceu com Jesus? Perante os 500 da Galileia, quando ele foi se elevando, e chegou num determinado momento que ele para e desaparece? Bem, paradoxo de informações e buracos negros. Stephen Hawking. Objetos podem permanecer à borda de um buraco negro e serem vistos como um holograma e de repente desaparecerem. Teria sido isso que aconteceu com Jesus? Perante os 500 da Galileia? Teria o Espírito de Jesus ascendido a partir do momento do Monte da Galileia até a borda de um buraco negro e ali ingressado em nosso universo? Olha, eu deixo sempre na mente daqueles que me honram, ouvindo e lendo, o seguinte: insisto, não acredito em milagre nem sobrenatural. Tudo será compreendido, porque as palavras de Jesus são claras. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. Quem é que está trazendo essas revelações para nós? O Espiritismo. Através de comunicações mediúnicas respeitáveis, e que são respeitadas até por quem não é espírita. Então, o que eu fiz? Eu estou aproximando as religiões, pelo menos no meu comportamento pessoal, com a ciência. E eu não consigo ver outra solução para a humanidade que não seja a comprovação científica de que o que as religiões pregam é verdade. Como, por exemplo, a reencarnação pregada pelo Espiritismo e por outras religiões como as indianas. Como, por exemplo, a imortalidade. Como, por exemplo, a existência de uma forma moldando o nosso corpo. Não existe forma sem forma. E que forma é essa? O perispírito. O espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe, formou um zigoto. 2, 4, 8, 16, 32, 64 células exatamente iguais em tudo, e de repente uma se transforma no neurônio, uma no osteoblasto, outra em uma célula da pele, outra do estômago, outra do olho. O que está comandando essa diferenciação? Uma forma extrafísica.
uma forma extrafísica, e essa forma extrafísica é sede de um grande número de doenças que nós, como médicos, não conhecemos. A sua origem, estamos tratando somente os resultados. E os resultados dessas doenças não estão nessa encarnação, não. Estão em vidas passadas. Isso tudo será conhecido pela medicina do futuro, quando os médicos serão ostensivos médiums. Daí o título de um dos nossos livros, A Medicina Mediúnica do Futuro. Bem, a ciência admite ser possível o teletransporte de seres vivos entre dois universos paralelos? A ciência admite o teletransporte e a materialização de espíritos desencarnados? Ela aceita isso? Por enquanto, só em ficção. Por enquanto, só em ficção, tá certo? Bem, por quê? Acreditem. Bom, eu vou contar a história porque não tem saída. Cara, um livro chamado A Física do Cristianismo, eu não paro de estudar. Não vou parar nunca, nem quando desencarnar. Estou com o maior problema. Sabe qual é o problema? Próxima encarnação, minha mulher quer nascer na Áustria e ser pianista. Eu quero reencarnar aqui na Estrada da Boiúna. Se possível, dentro do lar de Frei Luís. Certo? A ciência está me dizendo que eu tenho dentro desse corpo 7 octilhões de átomos. 7 octilhões de átomos. Quantos elétrons estão girando no meu corpo? Aí eu telefono para amigos físicos, escuta aqui, cara, dá para tu calcular qual é a energia que tem em 7 octilhões de átomos? 7 octilhões de átomos, 7 vezes 10 elevado a 27. Tá bom, vamos pensar, vamos estudar. Aí passam 2 ou 3 dias, eles ligam para mim, olha, chegamos à conclusão que você nos pediu, mas é melhor tu sentar e tomar um calmante. Posso falar? Pode. A energia no teu corpo pode ser comparada à usina de Itaipu, funcionando em 100% da sua capacidade ao longo de 6.350 dias. Aí vai no livro A Física do Cristianismo e compara essa energia à explosão de uma bomba de hidrogênio. Talvez 1000 bombas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Como é que a ciência vai acreditar que isso acontece? Como é que a ciência vai acreditar que seja inteligentemente manipulado tamanha quantidade de energia? E olha aqui, estão bem seguros na cadeira para o que eu vou falar? A materialização de um espírito, então, consumiria essa energia. Mas para a sua desmaterialização, a mesma energia. 2 bombas de hidrogênio? 2 usinas de Itaipu trabalhando em 6.350 dias na capacidade máxima? Agora, quantas vezes nós que estamos sentados aqui nessa mesa, nós vimos uma segunda entidade sair materializada em questão de segundos da cabine? 3 bombas de hidrogênio? E essa segunda entidade também se desmaterializava. 4 bombas de hidrogênio? Como é que a ciência vai acreditar que seja possível? E como é que nós ficamos vendo isso acontecer durante 60 anos no lar de Frei Luís? Bom, eu sempre coloco na posição dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia, mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. O que nós estamos fazendo? O que o Paulo Roberto está fazendo? Está colocando seu testemunho em livro. O que eu estou fazendo? Estou colocando meu testemunho em livro. O nosso amigo médium, vidente, já botou muitas informações suas em livros. Então vamos colocar o nosso testemunho. Daqui a pouco vão chegar espíritos mais evoluídos que pegarão essas informações e levarão à frente. Nenhum desses que estão aqui na mesa, nem eu, fundamos o lar de Frei Luís. Quantos vieram antes de nós? Daqui a pouco nós vamos passar para o outro lado. Então prestem bem atenção, os jovens que aqui estão. Levem esse trabalho à frente, porque esse trabalho é extremamente importante, não é só para nós não, é para a humanidade. Eu me considero uma pedra de um quebra-cabeça que está sendo formado. E eu também considero todos que aqui estão pedras desse quebra-cabeça. E até onde eu percebo, a finalidade desse quebra-cabeça é salvar a humanidade. Bem, então podem esses espíritos se teletransportarem de seus universos e aqui aportarem materializados? Sim! Eu vi isso acontecer durante 40 anos. Bom, olha aí o santuário de materializações do lar de Frei Luís. Eu falo isso no Brasil todo. Paulo Inácio, Osmar, eu falo isso no mundo, no Brasil e no exterior. Olha o que eu pergunto lá fora. Nós estamos em família, tá? Estão percebendo como eu estou falando em família?
Olha o que eu falo lá fora. Escuta aqui. Para que se construir uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha? Para quê? Segunda pergunta. Quanto custou? Eu pergunto lá fora. A não ser que algo extremamente importante ali aconteça. Aí você vai ter, assim, uma explicação racional, certo? Uma explicação racional. E o que estou dizendo aconteceu. Nós testemunhamos tudo isso. Estão me reconhecendo aí, não estão? Vamos entrar dentro da nave de materialização. A luz que menos afeta o ectoplasma é a luz vermelha, que é a menos energética no composto da luz branca. Então nós vamos nos organizar lá dentro na luz vermelha. Vamos sentar dentro desse auditório, tá certo? 70, 80 pessoas, e estamos levando conosco 35, 40 pacientes graves, porque quem mais se teletransporta e se materializa em tais encontros são médicos. Evidentemente, levando consigo, ou trazendo consigo, uma medicina ultra evoluída a que nós conhecemos. Então, levamos para quem aos seus cuidados? Pacientes graves, que a nossa medicina pouco pode ajudar. Principalmente quem? Cancerosos. Como o acaso não existe, a área que eu mais atuo. Eu sou cirurgião oncológico. Estão percebendo como as coisas foram se conjugando? Agora se coloca na minha situação. Eu sou um médico, sou um cirurgião. Entro numa reunião dessa. Quem está dentro da cabine é um médium, que é um mecânico de automóveis. Apagam-se as luzes, clarões provindos da cabine, que esterilizam o ambiente. Abre-se a cortina, sai uma entidade materializada com tamanha luminescência que é possível ver o corpo do médium desmaiado no fundo da cabine. Cuida de 1, de 2, de 3, de 4 leitos, entra dentro dessa cabine e cuida do 5º. Quem é que está sentado nessa cabeceira? Eu, durante 40 anos. Aí a entidade me chama para caminhar ao seu lado, leito por leito, conversando comigo com toda a tecnologia médica que um mecânico de automóveis não pode utilizar. Ele vai me dizendo como ele tem visão por transparência, como ele tem visão microscópica. Então, eu estou diante de um ultraterrestre. Esses médicos estão habitando um universo paralelo a esse, de que lá se teletransportam e se materializam. Bem, olha aí o ectoplasma saindo do médium. Essa imagem eu mostro em tudo quanto é lugar, ela é conhecida. E através dessa ectoplasmia, quem se materializam? Espíritos, inclusive médicos. Ali está Frederic von Stein. Bem, Projeto Apolo. Um grande número de documentação do Projeto Apolo, que levou o homem à Lua, estava trancado pela CIA. E esses documentos foram liberados em 2016 e 2017. O que se encontra nesses documentos? Da NASA, trancados pela CIA, acreditam na existência dos extraterrestres. Só que não acreditam que eles venham do nosso universo. Olha o que a NASA está dizendo. São provenientes de um mundo fluídico que se interpõe ou se interpenetra pelo nosso. Um mundo intrafluídico que se interpenetra pelo nosso. Um mundo fluídico que se interpenetra pelo nosso. Escuta aqui, a NASA está falando de plano espiritual? Um mundo fluídico que se interpenetra pelo nosso? E esses chamados extraterrestres, de lá se teletransportam para cá com nave e tudo, e depois retornam ao seu mundo se desmaterializando? Isso tem alguma coisa a ver com o que a gente viu acontecer aqui durante décadas? Estão percebendo como a ciência e as religiões estão se aproximando aos poucos? Bem, caminhando agora para o término, hein? Acho que em 5 minutos eu acabo. Tabitha Boyagia, uma astrônoma. Sabe o que ela decidiu fazer? Ela decidiu estudar 100.000 estrelas. 100.000 estrelas. E uma das estrelas que ela estudou, ela percebeu uma coisa muito estranha. A luminosidade da estrela aumentava e diminuía, aumentava e diminuía, aumentava e diminuía, de forma regular.
Aí ela levou ao estudo dos seus professores. Olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo com essa estrela. Aí o que os professores disseram? Tabata, é claro que tem um planeta girando em torno dessa estrela. E quando esse planeta ou um cometa passa entre a estrela e o nosso planeta Terra, a luminosidade da estrela diminui. Olha, professores, se isso acontecesse, a diminuição da luminescência teria de 1 a 2% da luminosidade. Mas não é o que eu estou vendo, não. Eu estou vendo uma diminuição de 22%. Não é possível. Está tudo documentado, professores. Está tudo documentado. Bom, então vamos reunir um grupo e vamos começar a estudar. E foi em 2015, hein? Lá para 2017 e 2018, chegaram a uma conclusão. Olha, essa conclusão para a ciência é definitiva. Existe uma poeira intensa girando em torno dessa estrela. E, de alguma forma, é ela que diminui a luminescência dessa estrela em relação a nós. Bom, então, existe alguma outra possibilidade? Existe. Mas, perante a ciência, essa outra possibilidade que eu vou colocar para vocês é bem reduzida. Eles estão acreditando que é uma poeira girando em torno dessa estrela. A estrela recebeu o nome de Taba em homenagem a essa estudiosa. Bem, qual é a outra probabilidade que eu coloco à reflexão daqueles que não estão nos assistindo? A possibilidade de uma esfera de Dyson. Calma, é difícil para mim também entender. Calma, vamos juntos, tá? Freeman Dyson, físico e matemático americano. Olha o que ele coloca. Uma civilização extraterrestre muito avançada seria capaz de construir uma estrutura que envolva parcial ou completamente a sua estrela, no nosso caso o Sol, a fim de obter toda a energia que produz. Então, será que essa estrutura possivelmente existente, mas para os cientistas praticamente descartada, na hora que girasse em torno dessa estrela, não diminuiria a sua luminescência em torno de 22%? A possibilidade ainda é possível, certo? Se existisse, seria isso aí. Existindo o diâmetro dessa estrutura artificialmente construída por inteligências, o seu diâmetro seria maior do que o do planeta Júpiter. Bom, existindo essas civilizações, elas não saberão de tudo que eu aqui já coloquei? Civilizações avançadas desse tipo seriam comparadas, então, às civilizações, segundo a tabela de Kardashev-Galantine, do tipo 2, que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima? Civilizações que tenham alcançado essa capacidade tecnológica e científica, elas incendiariam as suas florestas, como está acontecendo com o planeta Terra? Essas civilizações investiriam recursos, assim, incalculáveis na construção de artefatos bélicos atômicos capazes de exterminar toda a vida do seu planeta? Só uma dessas bombas é chamada bomba de nêutrons. Se fosse lançada uma bomba de nêutrons no Rio de Janeiro, toda a vida desapareceria e todas as estruturas se manteriam intactas. Olha só, quantas inteligências foram utilizadas na elaboração de um artefato bélico dessa qualidade? Quanto de custo foi utilizado para se elaborar um artefato dessa qualidade? Agora, curiosamente, eu já coloquei isso aqui, em 2022, segundo informações do André Trigueiro, os fabricantes de armas no nosso país, em um único ano, arrecadaram 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Estão, nesse momento, acontecendo 28 processos de guerra no nosso planeta. Nós estamos sabendo da Ucrânia e estamos sabendo da faixa de Gaza. 28 processos estão acontecendo. Vejam a alegria dos fabricantes de armas com essas guerras acontecendo. Essas civilizações estarão, assim, perante isso? Qual é a corrente religiosa que toca nesse assunto? Qual é a corrente religiosa que toca nesse assunto, além do espiritismo? Então nós temos a ciência conosco. Então, se Jesus fez o que fez, ele tinha que ter conhecimento científico.
para curar um leproso, para fazer um cego enxergar, para fazer um paralítico andar, para acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde estivesse. Agora, isso é brincadeira diante da energia que ele manipulou para organizar um planeta igual ao nosso. E isso há 4 bilhões e 500 milhões de anos, hein? Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus era Jesus. Claro que eu vou depositar a minha confiança em quem? Nos nossos governantes? Agora, estou orando por eles. Claro, estou depositando a minha confiança no Cristo planetário Jesus. Bem, então, na casa do Pai existem muitas moradas. E nós vamos conhecer isso tudo. Não adianta fugir, todo mundo aqui é imortal. E está todo mundo condenado à perfeição também, certo? Agora eu vou precisar de uma ajudinha de vocês. Uma ajudinha, hein? Por favor, hein? Não só dos que estão aqui, mas está todo mundo que está nos assistindo no YouTube e por aí afora. Eu estou embarcando sexta-feira à noite para a Itália. O nosso livro A Face Oculta da Medicina já está traduzida para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o alemão, terra de Frei Luiz e Frederic, e agora foi traduzido para o italiano. E nós vamos percorrer 8 cidades históricas apresentando o nosso livro. Perceberam a responsabilidade que eu estou assumindo? O que eu estou pedindo a vocês? Preces, pelo amor de Deus. Vou precisar de vocês. E levem essas informações a todos que conhecerem o Latte Frei Luiz. A responsabilidade que eu estou levando é enorme, é enorme. E agradeço imensamente a atenção, o convite, o carinho e a educação que vocês me receberam. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos.